boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que tu vai estar nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui assistindo o Que Fazer Cachoeirinha Podcast. Eu sou a Ana Paula e já vou te pedir, se inscreve no canal Pod Café Podcast no YouTube, que é lá dentro do canal Pod Café que nós colocamos os nossos podcasts, né? Então, se tu quer ter acesso à playlist do Que Fazer Cachoeirinha, tu vai ter que te inscrever lá no Pod Café, que lá tem outros podcasts, tem o Pod Café, tem o Papo Entre Elas, e também o Que Fazer Cachoeirinha Podcast, tá? E lá no Que Fazer Cachoeirinha Podcast a gente fala sempre com personalidades, celebridades, prestadores de serviço aqui de Cachoeirinha, tá? E me segue lá no Instagram, @QueFazerCachoeirinha, para saber o que está rolando na cidade e também saber quem é o meu próximo convidado e ter também os cortes aqui dos nossos episódios, tá? Eu vou começar falando dos nossos anunciantes desse episódio. Primeiramente, eu vou falar do nosso anunciante padrão aqui, né, que é a Sonido Produtora, que é onde a gente grava os nossos podcasts aqui. Então, se tu quer gravar um áudio ou se tu quer fazer o teu próprio podcast, né, tem alguma coisa legal para falar, vai lá no perfil deles, @sonidoproduce, com T mudo no final, e lá tu vai ter acesso às informações de como que faz para alugar, tu pode reservar um lugar aqui, um horário para te gravar o teu áudio, teu podcast, ou o que tu achar legal, tá? Também vou falar agora do Mestre do Frango Cachoeirinha. Dificilmente alguém não gosta de frango frito, né? Acho que é difícil alguém não gostar de frango frito, né? Então, se tu é uma dessas pessoas que gosta, tu tem que conhecer a Mestre do Frango Cachoeirinha. É um delivery aqui de Cachoeirinha que serve frango frito, polenta frita, tem potes pequenos, grandes, médios, né? E aí tu vai comer bem aquela coisa americana lá, né? O frango frito em casa. Então, dá uma olhadinha lá no perfil deles, mestredofrango.cachoeirinha, para saber como é que funciona, os valores, né, do delivery de frango frito aqui de Cachoeirinha, tá? E eu também quero te falar da 22 Oficial. A 22 Oficial é uma marca criada pelo Chris Miller, que é o ex-vocalista da banda Topas, ele é cachoeirinhense. A banda Topas foi uma banda que foi super conhecida aí, né, nível nacional aqui do rock, né? E o Chris, que é o ex-vocalista da banda, ele sofreu um acidente, né? Então ele criou essa marca de roupa, que é a 22 Oficial, para ajudar ele com os custos dos tratamentos que ele faz hoje. Ele até participou do nosso podcast. Dá uma olhadinha lá depois para te ver como é que foi a história dele toda, que é o podcast com o Chris Miller. E aí ele tem essa marca de roupas agora, que é bem legal, tem todo um conceito por trás. Dá uma olhadinha lá no perfil deles no Instagram, que é @20, o 20 por extenso, e o número 2 oficial. Tem uma loja virtual lá para te fazer e comprar tua camiseta, tá? E agora, sem mais delongas, vou falar da minha convidada de hoje, que é a chefe Lisiane, é a chefe Lisiane Bittencourt, né? Ela tem hoje um espaço aqui em Cachoeirinha, onde ela dá cursos de confeitaria, né? E ela também dá cursos online. E ela fez toda uma transição de carreira. Ela já trabalhou antes como técnica em enfermagem. Ela vai falar um pouco dessa trajetória dela toda, para hoje ser essa chefe conhecida, né, do mundo da confeitaria. Então, vou te agradecer, Elisiane, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais, né, sobre o meu trabalho, que eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço. E é o que eu sempre digo assim, eu tenho o privilégio de ter escolhido duas profissões que eu sou apaixonada, que fui apaixonada, né, pela enfermagem também. Então, eu acho que eu tenho esse privilégio que nem todos têm, né, de ser apaixonado pela profissão. Sim, com certeza. É um grande privilégio mesmo, né? Então, vamos falar, Liz, o que tu acha de... Posso chamar de Liz? Claro, é o que mais me chama. Como que tu começou, né? Como foi a tua carreira para chegar até a confeitaria? Por que tu teve essa paixão pela confeitaria, né, durante a tua vida? E depois a gente fala daí do teu curso, como que funciona aqui em Cachoeirinha hoje. Sim. Tá? Eu comecei brincando, né, na confeitaria. Eu comecei querendo fazer o bolo de 4 aninhos do meu filho, que hoje tem 26 anos. Né? E comecei numa fase... Eu queria fazer um bolo de pasta americana num tempo onde não tinha pasta americana nem para comprar, não tinha curso de pasta americana quase aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil já tinha, mas no Rio Grande do Sul sempre as coisas chegam um pouquinho mais tarde para nós, né? E não tinha internet, óbvio, né? Há tantos anos atrás não tinha internet. Nossa, muito mais difícil de saber como fazer as coisas, muito né? Difícil. Hoje a gente abre a internet e tem várias dicas ali para a gente conseguir, né, entender. Mas naquela época não tinha.
E eu busquei revistas e livros e achei que eu ia conseguir fazer. Só que eu não sabia fazer bolo. Mas eu queria fazer o bolo de 4 anos dele. E aí a minha mãe sabia fazer bolos, então esse dom já veio da minha mãe, mas eu neguei esse dom por muito tempo. Eu sempre disse que ela queria que tu fizesse e tu não dava bola. Não dava bola. Eu sempre dizia que eu não queria trabalhar na cozinha, que eu não queria trabalhar com doces, eu não queria trabalhar com isso. Queria fazer uma coisa bem diferente da tua mãe. Bem diferente, né? Bem diferente. Eu já trabalhava na enfermagem nessa época, eu comecei bem novinha, com 19 anos na enfermagem. Então, mas o bolo do meu filho eu queria fazer. Né? Já era um sinal. E por que tu queria fazer esse bolo de pasta americana? Tu viu em algum lugar? Tu foi numa festa que tinha esse bolo? É engraçado isso, né? A gente foge do que é para ser, mas as coisas parece que os sinais vão vindo, né? E eu olhava os programas de TV que tinha, os programas matinais, os programas, né, de mulher que tinha assim de manhã, e tinham programas que tinham confeiteiras já trazendo essas novidades de pasta americana, estava vindo para o Brasil a pasta americana. E eu olhava aqueles bolos maravilhosos, eu achava incrível aquilo. E isso foi me chamando a atenção. E isso eu queria fazer. Então, a arte sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Então, o artesanato sempre foi coisas que me chamou a atenção. Então, era isso que eu gostava. Eu gostava da arte. Tanto que por muito... E dos trabalhos manuais também ali. Dos trabalhos manuais. Aí, então, nesse aniversário de 4 anos, a minha mãe fez o bolo e eu fiz a parte de decoração, né? Foi o bolo mais caro da minha vida, porque a pasta americana era muito caro naquela época. Ele errou várias vezes, teve que Sim, porque ela era importada. Tanto que quando eu fui fazer o curso de pasta americana, porque daí depois, mais tarde, eu estou pulando um pouquinho, mas só para entender como esse bolo foi caro. Quando eu fui fazer o curso de pasta americana, a gente não comprava pasta americana pronta como hoje a gente compra. A gente fazia a nossa pasta americana, para ver como era uma coisa muito cara. Mas eu não sabia fazer, eu tive que comprar. Pronto. Essa pasta americana era muito cara. Bom, enfim, o bolo saiu, né? Era um bolo do ursinho Pooh, era a festa do ursinho Pooh. Óbvio que eu não fiz um ursinho. Mas ficou bonito? Ficou bonitinho, tá? Tem lá no meu Instagram. Que legal, vou olhar depois. Eu fiz um bolo, a mãe fez um bolo quadrado, porque na época era mais bolos quadrados que se faziam, hoje se faz mais bolos redondos. Mais bolo redondo. Tá voltando a moda do bolo quadrado. Então, eu fiz várias florzinhas com abelhinhas para lembrar o mel do ursinho Pooh. Enfim, fiz referências. Ali eu já fiz referências. Então, as florzinhas estão bonitinhas, as abelhinhas, por incrível que pareça, estavam bonitinhas, só que Já tinha o dom, então, né? Porque se eu for fazer, eu não sei nem por onde começar. Eu descobri ali o dom. Eu descobri ali o dom. Nem eu sabia que ia sair alguma coisa ali. E o galinho das florzinhas é que ficou um tronco de árvore. Ficou muito grande. Ficou enorme. Tudo desproporcional. Mas aí tu fez todos os detalhes dos bolos com a pasta americana. Todos os detalhes com pasta americana. Eu cobri o bolo com pasta americana. E, claro que ficou horrível a cobertura com pasta americana, porque eu não sabia como fazer. Então, por isso que ele tem muitas flores em cima do bolo. Para dar uma disfarçada. Aquilo estratégico, aquele monte de flores em cima do bolo, né? Mas saiu o bolo. E as pessoas adoraram aquele bolo. Acharam maravilhoso aquele bolo. Mas o bolo em si tu já sabia fazer, ou não também? A minha mãe que fez o bolo. Ah, tua mãe que fez o bolo. Tu só cobriu, claro. Tu falou que só fez a decoração. Bolo. Não sabia fazer o bolo. E aí, todo mundo achou muito bonito, começaram a me pedir para fazer o bolo. Eu disse, bom, eu gostei de fazer, vou ter que aprender a fazer o bolo. E aí, eu fui fazer cursos, né? Enquanto tu era enfermeira, técnica de enfermagem, tu fazia os cursos. Fazia os cursos. Aí eu saía do plantão e ia procurar para fazer os cursos. Eu já fui buscar um curso de pasta americana e consegui, em Porto Alegre, um curso de pasta americana. Não fui fazer outra coisa senão pasta americana. Eu queria pasta americana. Estava fascinada. E fui fazer, realmente fiz curso de pasta americana, aprendi a fazer os bolos e continuei não gostando de fazer bolo. Tu gosta da decoração. Depois eu passei a gostar, mas por muito tempo eu não gostava de fazer o bolo. Eu sempre dizia assim, que se eu tivesse alguém para fazer os bolos para mim e eu fazer só a decoração, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu passei a me apaixonar depois, né? E por que será? Porque o bolo às vezes pode dar errado, alguma coisa assim? Porque era a parte mais trabalhosa, né? Era a parte a parte mais trabalhosa não, era a parte que me tomava um tempo, que me tirava da arte, né? Que até então o que eu queria era arte. Sim. Né? O que eu queria era arte. Eu não entendia que tudo fazia parte, que fazer o bolo também era arte. Né? Custei a entender essa parte. Mas até que eu
passei a entender, aí saí da pasta americana, fui buscar outros cursos também, né, de docinhos e também outras decorações de bolo. E aí sim, aí me apaixonei realmente pela arte da confeitaria. E aí, esses cursos todos tu fez em Porto Alegre? Todos eu fiz em Porto Alegre. E é tudo presencial naquela época, não tinha curso online assim para fazer, né? Não tinha nada. Não tinha nada. E aí tu fazia os cursos enquanto tu ia pro hospital, saía do hospital e ia fazer os cursos. Ia fazer os cursos. E por um bom tempo, né, por muito tempo, né? Eu trabalhei também, quando eu comecei a trabalhar com isso daí, eu trabalhava no hospital e trabalhava com a confeitaria. Trabalhava junto as duas coisas? Junto, era 2 turnos, assim, trabalhando bastante. E aí, tu fez quantos cursos nessa área? Tu continua fazendo até hoje ou tu se forma como confeiteira e aí depois só fica aperfeiçoando? Fica fazendo sempre. A gente não para de estudar nunca, né? Sempre que tem tendências novas, né? Que a gente falou que agora tá voltando o bolo quadrado. Eu acho que o segredo é esse. Eu acho que o segredo do bom profissional, eu acho que em todas as áreas, né? É a gente não parar de estudar nunca e a gente nunca saber que sabe tudo. Nunca achar que sabe tudo. Né? Porque a hora que a gente acha que sabe tudo, aí a gente perde com certeza. Né? A essência, assim. E eu acho que, e principalmente no meu caso, que hoje eu ensino, eu acho que as pessoas também desafiam muito a gente a buscar coisas novas. Né? Sempre te questionam alguma coisa que talvez tu não saiba responder na hora, exatamente, né? Exatamente. E então conta aí como é que foi daí, Lise, essa transição, né, que tu fez, né? Que tu ficou, quanto tempo tu ficou trabalhando com as duas coisas juntas? Foi de 2000 até 2017, que foi quando eu me aposentei do hospital e aí eu saí. Nossa, foi muito tempo, então. Foi muito tempo. Durante esse período, eu não fiquei o tempo inteiro trabalhando na confeitaria junto, né? Porque daí, quando eu engravidei da minha filha caçula, que está aqui com a gente, que hoje é meu braço direito, né, na confeitaria e nas aulas online e tudo. Eu enjoei de tudo. Não podia olhar para doce, não podia olhar para nada. Do cheiro, e eu tive que dar um tempo assim na confeitaria, tive que dar um tempinho ali, até porque também era um desgaste maior, eu estava grávida. Nesse meio tempo a minha mãe adoeceu também e passou uns 3 ou 4 anos bem doente, até que ela veio falecer. Então eu tive que dar muito suporte para ela também. Então foi um período onde eu não trabalhei com a confeitaria. E aí depois de um tempo, assim, que a Marina já estava maiorzinha, aí foi um novo desafio voltar com a confeitaria e foi muito engraçado a maneira que eu voltei de novo com a confeitaria. Foi de novo por causa das crianças, assim, dos filhos. De novo, para fazer o bolo de novo? Não, aí foi porque eles quiseram empreender. E aí é uma história bem, bem curiosa, assim. Eles nem sabiam. O Pedro, claro, sabia, né? O mais velho sabia que eu trabalhava com confeitaria, porque ele me viu, assim. A Marina, quando nasceu... Eu não trabalhava com confeitaria. E foi uma coisa que ficou adormecida. Não foi falado mais, ela não via eu trabalhando com confeitaria. E tu não pensava em voltar? Ou era uma coisa que tu tinha deixado de lado mesmo? Ficou de lado por um bom tempo, assim, né? Porque eu fiquei tão envolvida com muitos problemas de saúde, né? Nesse meio tempo também, quando a minha mãe faleceu, eu tive um câncer de mama também. Então, eu tive que cuidar da minha saúde também. Então, a gente teve problemas de saúde, problemas emocionais muito fortes. Sim, assim. Focou no básico ali. Vou trabalhar no meu trabalho coisas. Que paga as minhas contas. Exatamente. Né? Então, eu tive que dar um tempo mesmo. Sim. E aí, surgiu um momento onde a Marina quis empreender. Foi a Marina, então, a mola propulsora. A Marina foi que realmente fez essa vontade de voltar com a confeitaria. Mas por que? O que a Marina queria fazer? Ela queria vender alguma coisa no colégio, porque ela queria comprar as bonequinhas Monster High dela, né? Porque eram as bonequinhas Monster High. E ela dizia, mãe, o que eu podia vender no colégio? O que eu podia fazer alguma coisa para vender? Né? Ela queria ganhar o dinheirinho dela. E aí, na época, estava na moda, tu vê como a gente não pode parar de estudar, né? Porque a confeitaria e outros ramos também é muito de moda, né? Sim. E aí vem a moda dos cupcakes. Tava na moda dos cupcakes. Eu disse, olha, Marina, a mãe sabe fazer bolo. Aí foi que ela descobriu, né? Mais ou menos a história. Foi ali que falou, olha, eu sei fazer uns bolos. Sei fazer bolo, a gente pode fazer cupcake. O que tu acha de vender cupcake na escola? Então tá, então vamos fazer cupcake. Aí ela começou a vender cupcake na escola. Que tu fazia e ela vendia. Que eu fazia e ela vendia os cupcakes na escola. Aí o irmão, vendo ela vender, achou interessante também e começou a vender na escola. Eles estudavam em turno inverso. E aí ele começou a vender também na escola. Aí a gente pediu autorização para o diretor, porque era escola particular.
e a escola tinha uma cantina, então, né, não podia. Sim. Mas o diretor achou bacana aquela iniciativa deles e autorizou. Aí, nesse meio tempo, veio os bolos de pote, a moda dos bolos de pote. Aí a gente começou, porque o cupcake a gente faz um furinho no meio e bota o recheinho. Começou a ter aquelas sobrinhas do cupcake. Vamos fazer bolo de pote com as sobrinhas. A sobrinha do meio que você tem que tirar para botar Tem que tirar o miolinho, né? E ficava... Vamos fazer bolo de pote. E aí começamos a fazer bolo de pote. E eles começaram a vender e vender e vender muito no colégio. Muito. E o mais velho, claro, né, acabava sendo mais esperto, assim, para vender. Ela chegou a um ponto que ela não queria mais. Ela disse, não, eu tô perdendo o meu recreio, eu não quero mais. Vocês viam tudo lá para comprar o... Eu não quero mais, tô perdendo muito recreio. Cliente. E o mais velho foi mais ligeiro, né, e começou a vender. E viu que, isso aqui é uma coisa boa. Começou a vender e chegou um ponto que o diretor teve que cortar. Disse, não chega. Os professores estavam chegando atrasados para dar aula, porque estavam na fila do doce. E assim que legal, né? Para ver como era bom, Para ver como era bom e como deu certo. E ali eu já ensinei também para eles educação financeira ali, né? Porque daí eu disse para eles... Tinha que dar o troco, né? Tinha que... Não, e eu disse para eles assim, esse dinheiro vocês querem realizar um sonho. Ele queria comprar um videogame e ela queria comprar as bonequinhas. Eu disse, não, vocês têm que dividir esse dinheirinho. Uma parte vocês têm que dar para mim, porque eu tenho que comprar os insumos, né? Porque eu não deixei livre. Claro que eu dava, né, um arreguinho. Sim. Mas eu para eles entenderem que tinha um custo, né? Tem um custo para fazer. Exatamente. Eu já ensinei ali que tinha um custo. Então, uma parte vocês têm que devolver para a gente comprar os insumos. Outra parte, vocês podem gastar com o que vocês quiserem. E outra parte vai ser para vocês realizarem o sonho de vocês. Né? Porque ela também queria comprar algumas coisas. Ela me pedia assim, mas eu queria comprar uma balinha, eu queria comprar não sei o que lá. Então tá, então divide em 3 e vocês vão ter esse dinheirinho. Tá. Aí chegou um ponto que ela disse pra mim assim, mãe, eu não vou mais gastar no barzinho, porque eu tô dando dinheiro pra concorrência. Eles têm que comprar o meu cupcake, não eu comprar o deles. E aí tu entende que ela viu que ela podia economizar mais ainda. Que ela não precisava tirar daquele dinheirinho que ela podia, que era para ela gastar com ela, ainda daquele dinheiro ela ainda podia economizar mais. Sim, né? Ela podia comprar a preço de custo em casa, né? Exatamente. Então foi bem legal essa coisa de já ensinar a educação financeira para eles. E hoje eu tenho orgulho de dizer assim que os meus 2 filhos são muito organizados assim, financeiramente. Os 2 são muito organizados financeiramente. Minha mãe não me ensinou isso. E os 2 são empreendedores, assim. Os 2 são bem... Que legal. São bem e os 2 trabalham contigo hoje? Hoje? Não, o mais velho não, mas ele empreende também, né? Embora ele seja CLT, mas ele empreende também. E a Marina tem o trabalho de velas dela também. Sim. Ela tem trabalho com Seguiram a mãe nesses passos de empreendedorismo. E trabalha comigo também, né? Então, a gente estava falando do período que tu ficou trabalhando com as duas... com as duas funções, né? Que foi de 2000 a 2017. Daí tu parou ali em 2017, né? Que tu falou. E quando que tu retornou? Quando tu foi fazer... Não, 2017 foi quando eu saí do hospital. Isso aí tu te aposentou. 2017 foi quando eu saí do hospital. Isso que eu parei entendi. Foi entre esse período. Foi em 2002 que ela nasceu, uns 4 anos mais ou menos, ali em 2002 até 2006. 6, 7, mais ou menos, foi que eu parei. E quando tu trabalhava com a confeitaria junto, eram pedidos de conhecidos, assim, que tu fazia? Tu divulgava como? Como eu trabalhava dentro do hospital, isso para mim foi muito legal. Tem muita gente, né? Isso é uma coisa bacana, assim, quando a gente trabalha dentro de uma empresa e que é permitido, né? Não era permitido, mas era... aceitável, né, que eu fizesse essas vendas. E eu já vinha de casa já com os pedidos prontos, então não tumultuava dentro do meu serviço. Era bem legal, porque eu já tinha os meus clientes ali dentro do meu serviço mesmo, dentro do hospital mesmo. E ali dentro do hospital já fazia um leque também de outros clientes, porque daí já tinha mãe, pai, amigo, né? E vai ramificando. Quando tu vê, tu já nem sabe mais de onde que veio, porque era um tempo onde não tinha rede social. Era só na indicação mesmo. Só na indicação, era no boca a boca, não tinha rede social. Então, assim, eu não sei como que as coisas aconteciam. Que coisa a gente não consegue, né, mais entender, né? Hoje, se não tiver rede social, eu sinceramente não sei como retroceder. E naquela época não tinha. Naquela época não tinha e eu tinha muito pedido mesmo, assim. E era telefone, e era... E aí, em 2017, tu te aposentou. E aí,
2017 eu me aposentei. E quando tu te aposentou, tu já pensou em trabalhar com confeitaria? Tu pensou, vou me aposentar ou não? Tu já queria? Já tinha 5 anos antes de me aposentar. Foi fazendo essa transição. Isso. Aí foi um momento onde realmente eu foquei na transição. E aí foi o momento onde eu mais trabalhei, né? Porque daí o negócio tinha que dar certo. Sim. Eu tinha que decidir realmente se eu ia sair do hospital mesmo, se realmente a confeitaria ia ser a minha renda principal ou não, né? Porque mesmo com a aposentadoria, eu queria que aquilo fosse a minha renda principal, eu queria que esse negócio desse certo. E aí foi onde eu trabalhei dia e noite, literalmente, porque eu trabalhava à noite no hospital e de dia na confeitaria, e trabalhei muito, ralei muito, de verdade, assim, né? Nada é fácil, né? E tu trabalhava sozinha? Sozinha, com a ajuda da família, mas nesse período eu já tinha alguém me ajudando. Eu já botei uma pessoa para me ajudar. Mas, assim, a parte de fazer os detalhes, tudo sempre foi comigo. Eu vi a Thay falando, né, que hoje, que ela não tem, ela hoje, se ela sair da empresa, a empresa funciona. Mas que ela não abre mão de estar lá, Mas né? não abre mão de estar lá. A minha empresa sempre funcionou comigo. Uhum. Sempre funcionou comigo. Não funciona se tu não estiver por perto. Não funciona. Não funciona. E hoje menos ainda, né? Hoje menos ainda, porque hoje, como eu não tenho produção tu dá os cursos hoje, né? Hoje aí tem que ser tu mesmo, tu é a garota propaganda ali, exatamente, né? Exatamente. Hoje não funciona nada sem mim, né? Tem que ser eu que dou aula, eu que faço, eu que sou o rosto para fazer a divulgação, tem que ser, né? Não tem como ser outra pessoa. Então, é bem puxado. Sim, imagino. É muita coisa, né? É muita pra coisa. Cuidar, né? É muita coisa. E aí tu fez essa transição por 5 anos e qual foi o teu plano, assim? Tá, em 5 anos eu tenho que já estar tendo tanto de renda, era isso que tu pensava? Isso, em 5 anos eu tenho que isso já que eu pensava. Eu tenho que ter tanto de cliente, eu tenho que ter tanto de renda, né? Para poder sair do hospital. Então, tracei essa meta. E não foi difícil porque eu já tinha essa clientela, né? Eu já estava com essa clientela já formada. Então, foi uma coisa mais... fluiu naturalmente, né? A única coisa que eu tive que fazer foi trabalhar mais. Aqueles clientes que eu recusava, né? Porque eu tinha uma meta de tantas festas por final de semana. E aí, essa meta eu recusava cliente. Aí eu passei a não recusar mais cliente. Então, não foi difícil, porque eu já estava firmada ali no meio. Já tinha um nome. Eram muitos anos. Sim, imagina, né? Desde 2000, né? Aí tá caindo aqui. Quer botar mais para cima, talvez? Isso, vou arrumar aqui. Assim. Foram muitos anos, né? Então, quando eu decidi isso, não foi muito difícil. Só foi difícil na questão de ter que realmente trabalhar bastante. Fisicamente foi muito desgastante. Né? Mas deu super certo. Eu tive que fazer 2 coisas, né? Foi botar uma pessoa para me ajudar mesmo, né? E eu tive um secretariado remoto. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, que eu nem sabia que existia. E foi muito difícil de eu contratar essas meninas, assim, de eu aceitar essas meninas para trabalhar comigo. Eu conheci elas num grupo de mulheres que eu frequentava, que era a Confraria do Salto Alto, que era um grupo de mulheres, ainda existe, né? É um grupo de mulheres empreendedoras, e elas ofereciam esse trabalho delas de secretariado remoto. Como é que funciona? Elas fazem toda a parte, né, de agendamento para o teu negócio. Então, elas que tratam com o cliente para ti e depois te passam a agenda. Né? Ótimo, né? E aí eu pensava, mas como que elas vão fazer isso se eu trabalhava nessa época, né? Bem nessa época, eu trabalhava só com festa personalizada. Daí eu voltei para pasta americana de novo, né? Que era a minha paixão. Essas decorações. Voltei só com decoração. Aí nessa época era a época dos festões enormes, das mesas decoradas, né? Bem grandes, né? Então eu trabalhava basicamente com personalizados. Eu pensava, como é que elas vão atender o meu cliente e fazer uma festa personalizada com personagem, ou era personagem infantil, ou era uma formatura, ou era um casamento, né? E como é que elas vão tratar com o cliente? Mas a gente conseguiu, né? Daí, claro que no início foi difícil, porque eu tinha que passar para elas passavam para o cliente, que passava para mim, que passava, sabe? Se era possível fazer, por exemplo, assim, que é esse tema, tu pode fazer isso? Era nesse sentido. Exatamente. A gente fez assim, eu acho que elas ficaram 1 mês, assim, tentando me convencer, a gente fazendo reunião, elas tentando me convencer. É possível. É possível. E até que deu certo. Deu muito certo. Porque daí elas me mandavam os pedidos todos por e-mail, eu só imprimia. Sim, porque vender, fazer, né? Não dava, eu parava a produção, né, para atender cliente. E atender cliente de festa personalizada é 2, 3 dias atendendo esse cliente. Era muito tempo.
né? Então, elas faziam todo esse trabalho para mim. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Ficou quanto tempo legal. Com elas, assim, nesse esquema? Eu acho que eu fiquei mais de 1 ano com elas. Mas foi bastante tempo. Foi bastante tempo. E aí depois tu parou, quando tu saiu do hospital, daí tu parou de utilizar esse serviço? Sim, aí depois eu já dei mais. Aí depois eu já dei conta e aí em seguida já veio a questão de dar aulas, né? Aí quando eu comecei a dar aulas, eu tive que começar a reduzir a produção até que eu parei com a produção. Daí tu parou, ficou só dando curso. Fiquei só dando curso. Mas demorou um pouquinho também, porque foi outra transição, né? Sim. Onde eu tinha que me firmar de novo financeiramente dando curso. E também eram outros clientes, né? Clientes. Porque não é o mesmo público que faz a festa, né? Não é. E como é que tu chegou até esses clientes? Como é que tu conseguiu te inserir nesse público? Também. Não sabe? Não sei. Foi indicação também. É engraçado, né? Isso como as coisas acontecem. Sim. Né? Eu entrei na plataforma do Simpla. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, assim. Eu vou colocar o meu curso no Simpla, porque é um local onde eu já via, assim, que tinha... Que era o curso presencial que tu dava em Porto Alegre. Era um curso presencial, né? Eu via que o Simpla vendia muito... Tinha alguma eventos, coisa assim, né? Eventos, né? Eu nunca tinha visto um curso no Simpla. Mas eu vou tentar, porque ele vende eventos, vende show, vou tentar. E deu super certo. Assim. A primeira turma, eu foquei que eu ia fechar uma turma com 10 alunos. Questão de 15 dias, eu tinha fechado a turma com 10 alunos, sem nunca ter dado aula. E tu ficou nervosa na hora? Muito. Imagina muito, né? A primeira vez que vai dar um curso, né? Muito. Porque a expectativa das pessoas em estarem lá, né? Sim, é muita responsabilidade, né? Imagino que seja. Porque, assim, na hora, tu sabe que tu sabe, mas tu não sabe se tu sabe transmitir. É muito diferente. Sim, com certeza. Né? Era um sonho muito grande. Né? Então, assim, se não desse certo, ia ser uma frustração muito grande para mim, para as pessoas que estavam ali. Né? Então, era... E por que tu pensou em dar cursos? Tu tinha visto alguém dando curso que tu achou assim, eu posso fazer isso? Pois é, isso foi uma outra situação, assim, que foi... As coisas... Eu sou uma pessoa, assim, que as coisas vão chegando para mim e eu vou... pegando, né? Não deixa passar também. Não deixa passar. Tu não vai muito atrás, mas também se chegou, tu não deixa passar. Não deixa passar. Então, eu sou uma pessoa que chegou aqui, vamos fazer tal coisa, vamos tentar. Tu sabe fazer? Não sei, mas eu vou aprender, né? E quando eu fui fazer a transição de carreira, quando eu estava pensando em sair do hospital e fazer... Eu já estava fazendo alguns eventos, né? Onde eu oferecia o coffee break, oferecia algumas coisas, fazia parcerias, né? Para fazer esse network mesmo. Né? Você já foi pensando nisso? Já fui pensando nisso. Eu disse, eu preciso fazer contato com pessoas, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso fazer troca com pessoas. E se uma dica que eu posso dar é essa, né? Faça network, porque isso é muito importante. Conhecer pessoas é uma coisa muito importante. É uma troca legal, assim. Nem sempre a gente ganha, né? Em termos financeiros, né? Mas a gente ganha muito em conhecimento, né? Sim. E num desses networks, assim, eu conheci a pessoa que estava fazendo esse evento. Ela era coach e ela me ofereceu, né, uma sessão ali. E dentro desse período tinha uma... Como é que chama? Uma análise comportamental, né? Ganhava junto uma análise comportamental. E aí eu fiz todo o processo de coaching, fiz tudo com ela e tal, foi bem legal, assim, porque ela foi me botando nos eixos, foi colocando metas, né, porque eu sou muito procrastinadora também, apesar de eu ser determinada em algumas coisas, em outras eu vou procrastinando, né, então tem aquela balança meio Libriana, estranha. né, tu falou que é Libriana já. Libriana. Decorei. A Libriana e com diagnóstico recente de TDAH. Sério? Então, foi meio recente, estranho. Tu teve diagnóstico? Tu percebia que tu tinha uma dificuldade? Eu me autodiagnostiquei, depois fui neurologista e ele... E tá sendo medicada ou não? Sim. Ritalina, tu toma? Não. Não? Que criança ele me deu toma só Ritalina? a medicação para ansiedade, para reduzir a ansiedade por enquanto, né? E tu sentiu diferença? Um pouco. É? Que bom, né? Um pouco. Então, tem essa coisa, assim, de procrastinar muito, de ter muito sonho, de realizar muito na mente e não conseguir realizar, né? Sem ter muitas ideias. Muitas ideias, né? Então, ela me botava muito no chão. Ela me botava assim, não, datas, quero data, né? Então, ela me fazia muito isso. E nessa análise comportamental foi muito legal, porque a gente estava conversando, assim como a gente está conversando agora.
E aí eu disse para ela assim, engraçado que quando eu tô lá, eu estava trabalhando no hospital ainda, né, não tinha saído, e eu comentei assim, quando eu faço levo os doces, enfim, muitas pessoas me pedem receita dos meus doces, né, tem colegas que me pedem receitas e outras colegas ficam ofendidas por mim. Né? Digo assim, mas por que ela te pede a receita? Ao invés de comprar. Se tu faz isso para vender, sabe? Eu não acho justo a pessoa te pedir a receita. É indelicado, tipo assim, né? E é indelicado. E eu sempre dava. E as pessoas me diziam, Liz, mas tu não pode fazer. Só faltava me chamar de trouxa, né? Tu não pode fazer isso, né? Mas eu não me importo de fazer isso. Eu acho legal, eu acho bacana, né? Compartilhar e tal. Quando eu falei compartilhar, fez assim, ó. Sabe? Foi nessa hora que tu pensou que eu poderia dar um curso? Foi nessa hora. Eu olhei para ela assim e eu disse para ela assim, tu ouviu o que eu falei? Daí ela disse assim, eu ouvi. Eu disse, eu acho que é isso que eu quero. Eu disse, eu acho que é isso que eu quero. E eu já admirava as pessoas, sabe? Naquela época estava surgindo muito as lives, sabe? A internet já estava bombando, então tinha muitas lives, tinha muitas pessoas ensinando na internet, né? E eu já admirava muito essas pessoas. E aí Tu te imaginava lá? Eu me imaginava, mas eu não sonhava estar lá, sabe? Mas eu olhava aquilo e achava bacana. E aí, quando eu falei aquilo, eu disse, mas eu acho que é isso que eu quero compartilhar o meu conhecimento. Né? E aí foi que tu começou a pensar nessa possibilidade. Essa vontade. Aí voltei lá para minha coach, falei isso para ela, né? Ela disse, e tu quer isso mesmo? Eu disse, agora eu quero. Agora eu quero. E ela disse, então quando? Eu disse, não sei, ano que vem. Não, ano que vem é muito tempo. Eu disse, daqui 6 meses. Não, daqui 6 meses também não é a resposta. Eu quero data. E aí foi que a gente colocou a data. Que colocasse no plano real. Exatamente. Aí isso era tipo janeiro, mais ou menos. E aí a gente colocou dia 18 de julho. Nunca vou me esquecer, assim, 18 de junho ou julho. Era ali no inverno. Era junho ou julho, dia 18. E aí a gente colocou essa data e realmente foi nessa data mesmo? Foi nessa data. Aí sim, porque tinha que ser nessa data. Sim, né? Senão ela ia te expulsar do curso. Não, aí ela disse assim, e agora tu vai botar no papel. Ela ia te dar alta. Aí você vai botar no papel quais são os planos. E aí os planos eram muitos, né? Eu tinha que procurar espaço, eu não sabia nem por onde começar, espaço, tudo, aí saí pesquisando onde que eu podia dar aula, né? E aí eu saí atrás de quem ensinava a dar aula. E não tinha. Quem ensinava a dar aula, não tinha. Quem ensinava a dar aula de confeitaria, não tinha. Não tinha ninguém que ensinasse a dar aula de confeitaria. E não tinha curso online nessa época? Não tinha um curso... Não, tinha curso... Até já tinha. Tinha curso online de pessoas dando aula de confeitaria, mas ninguém ensinando a dar aula. Uma metodologia. Sim, entendeu? Entendi. E aí eu fui, e aí tinha uma dessas pessoas que eu assistia às lives, né? Que é a Tati Fabulosa. Hoje ela é a Tati Fabulosa, na época ela era a Tati Schroeder. E ela ia vir dar um curso, né, aqui em Porto Alegre. E aí eu fui no curso dela e eu fui bem sincera com ela. Eu fui bem humilde, sincera. Eu nunca fui de me esconder atrás das minhas propostas, assim, né? E eu disse para ela, olha, Tati, eu vim aqui, tudo que tu vai fazer aqui eu sei, né? Eu sei fazer bolo, eu sei fazer tudo, né? Mas eu vim aqui porque... Pra ver como que tu dá aula. Eu quero aprender a dar aula, eu quero ser como tu é, sabe? Eu quero saber como é que é. E ela disse, não tem problema. Vem aqui, ela e o marido dela que davam aula, né? E aí ela foi falando tudo, depois acabou a aula, colei nela, sabe? Conversou comigo, me deu todo o apoio, me deu o telefone pessoal dela, a gente começou a conversar. Hoje ela é uma grande amiga, né? Ela vem aqui em casa, quando ela vem dar curso aqui em Porto Alegre, ou ela vem aqui em casa e fica em casa. Hoje ela dá aula no meu ateliê, né? Que legal. E fica hospedada aqui em casa. A gente formou uma amizade muito boa, né? Ela já me abriu grandes portas para parcerias com marcas e tudo, né? Então, assim, foi... É network. Network. É network. E tu te Mas Libriano sabe fazer bem network. Libriano é bom em network. É bom, né? É bom. É dos relacionamentos. A Marina fala, ai, meu Deus, a mãe já vai começar a socializar. Porque o meu esposo é libriano também. Todo mundo. Aonde eu vou, eu tenho. Esses dias eu fui conhecido, né? Quando vem, conhece alguém, mas pode se candidatar a vereadora. Aonde eu vou, eu tenho que ficar conversando um pouquinho. E já faço negócio, né? Tá certa, né? Daí tu procurou um lugar pra fazer o teu curso. Aí tu achou rápido? Como é que foi pra...
espaço, eu comecei né? a procurar locais, escolas, né? Não tinha aquele lugar onde eu dava aula antigamente, ele não existia mais. Onde eu dava aula, onde eu fiz meus cursos, não existia mais. Ele já estava num outro formato, né? Que não estava legal para o que eu queria. Que foi onde eu conheci a Tati, onde eu fui fazer o curso com ela. Foi lá, mas ele foi nesse lugar legal, que ela deu o curso. Ele não estava legal e não abria portas para desconhecidos. E eu era desconhecida. Né? Só para quem já tinha um nome assim meio daí eu não era lá que eu ia poder dar aula. E aí eu fui no local e, de novo, eu fui lá e falei com a dona. Daí foi no Espaço Gourmet Blueville, em Porto Alegre. Ele tem um restaurante embaixo e em cima ele tem um espaço para locação. Né? Inclusive, o Anônimos Gourmet gravava os cursos então dele era lá. Ótimo Depois espaço eu fiquei ali. É muito bom o espaço. E aí eu falei para ela de novo, eu disse, olha, assim, eu tô começando agora, né? Tô louca de medo, né? Eu preciso de todo o apoio possível. E ela foi um amor de pessoa, assim, outra pessoa maravilhosa na minha vida, assim. Me pegou pela mão, assim, e disse, não, tu vai conseguir, eu tô aqui para te ajudar, tu vai conseguir fazer, é assim mesmo, né? E foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Assim. E aí tu foi então meio que certeiro, já foi lá nesse lugar? Já fui lá e já fechei com ela. Já fechei com ela. Era um espaço bem caro para alugar, né? Então, assim, tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E tu já pagou antecipado lá na hora? Já paguei tudo antecipado. Então tinha que dar certo mesmo. Tinha que dar certo. Tava nem pra sair correndo. Não, tinha que dar certo, né? Porque era uma aposta bem grande, assim. Aí tu organizou o curso, botou no Simpla. E aí já conseguiu ali os teus 10 alunos. E já consegui os meus 10 alunos bem rápido. Bem rápido mesmo. Acho que as pessoas estavam com sede de aprender mesmo, porque não tinham, né, por aqui, né? Pelo que tu falou, né? Não tinha. E dali em diante, eu fui fechando turma. E foi super rápido, assim, de ir fechando turma. E foi... Tava fluindo super bem. Aí veio a pandemia. E aí, a pandemia demorou um pouco, porque isso foi em 2017. Foi 2017, isso. Foi 2017. A pandemia foi 2020, né? E foi 2020. Então ficou uns 2 anos e pouquinho ali. Daí, mas deu para pegar bastante tempo, experiência, né? E aí, com essa história de não ter a formação, ninguém para ajudar, né, a dar uma aula de como formar os professores, eu fiz o meu método de formação de professores para a confeitaria. E dali eu também ajudei várias pessoas que quiseram dar aula de confeitaria com o meu método de formação de professores. E hoje dá curso para quem quer aprender a ser confeiteiro e para quem quer ser professor. Para quem quer ser professor também. Formei até alguns alunos meus que depois quiseram também dar aula. Foram fazer o outro curso da formação de professores. Bem legal. Que legal. Que tu sabia que não tinha também, né? Tu procurou e não achou. Exatamente. E aí, daí veio a pandemia e aí tu percebeu que não tinha mais como ter cursos um pouco presenciais, antes da pandemia, né? Então, eu fiz essa trajetória nessa escola. Aí depois eu fui convidada pela Kamikado para dar aulas também dentro da Kamikado, né? Para dar aulas lá dentro. Isso enquanto tu dava o teu curso presencial, foi nesse mesmo período? Isso. Eu fui dar meus cursos presenciais dentro da Kamikado, que eles têm um espaço gourmet lá dentro, né? Então eu dava as minhas aulas pagas lá dentro da Kamikado, e aí uma vez por mês eu dava aulas gratuitas lá dentro da Kamikado. Fiz projetos sociais também, dando aulas de confeitaria, né? Então eu fiz bastante coisa, assim. E aí depois surgiu a necessidade de ter a minha própria escola, né? Porque eu carregava malas e caixas e tudo. Isso foi antes de tu ter o teu espaço? Antes de eu ter o meu espaço. Entendi. Não, tudo isso antes de eu ter meu espaço. Tudo eu ficava... E na Kamikado tu começou como? Garimpando espaços. Sim. A Kamikado também foi fazendo networking. Foi assim, assistindo uma palestra de uma amiga que também fazia parte, acho, da Confraria do Salto Alto, se eu não me engano. Estava assistindo uma palestra ali com ela, que ela estava fazendo e tal, daí conversei com a menina que organizava a parte de eventos ali da Kamikado, perguntei como que acontecia para dar aula ali. Daí ela disse, olha, se tu quiser vir dar aula aqui, a gente pode fazer um experimento. Daí gostaram de mim, eu atraí bastante cliente para a loja, né, também. Porque daí eu usava o material da própria loja, né, para fazer as aulas, atraí bastante cliente para a loja. A gente fez essa parceria de eu fazer os meus cursos lá, com casando ali uma aula gratuita, sempre, né? Então, eu fazia sempre uma aula gratuita para eles, o que era vantagem também para eles, né?
Sim. E aí eu fazia no Barra Shopping. Trazer alunos, né? Daí era uma aula gratuita e continuava depois. Exatamente. Eu fazia acho que umas 4 aulas no mês, pagas, e uma aula gratuita. Então, era bem legal. Daí eu dei aula na Kamikado do Barra Shopping e do Iguatemi. Daí era bem, bem bacana, assim. Aí ali, sim, eu tinha uma agenda lotadíssima, né? Porque eram vários cursos. Todo dia? Era umas 2 vezes por semana que tinha. Era bastante aulas. E aí, durante esse período, tu ficou utilizando espaços de outras pessoas. De outras pessoas. Aí chegou um momento que tu viu, não, dá para eu ter o meu próprio espaço. Aí eu não aguentava mais carregar mala, eu não aguentava mais organizar, porque eu tinha um checklist para cada curso, porque não era só o formação de boleiras que eu tinha o curso de formação de boleiras, eu tinha o curso de brigadeiros gourmet, eu tinha cursos de doces finos, época de Páscoa, eu tinha cursos de ovos de Páscoa, né? Tinha cursos de quiches, tinha cursos de tortelês, nossa, tinha cursos de muitas coisas, e até os que elas me pediam, tu não dá o curso de tal coisa? Tá, vamos lá, vamos montar um curso. Então, eu tinha muitos cursos. Então, eu tinha checklists de tudo que era curso, para eu não esquecer de nada, né? Porque eu não podia esquecer de nada. Tipo, na Kamikado do Barra, o supermercado era só um big que tinha lá, e era longe da Kamikado. Se esqueceu uma coisa para buscar depois. Não dava para esquecer. Sim, lá na Kamikado não tinha nada assim de... Não. Só os utensílios da cozinha mesmo. Né? Então, tinha que ser tudo. E aí chegou um ponto que eu disse assim, eu não quero mais carregar mala, eu quero ter minhas coisas todas, né, no lugar. E aí foi que eu conversei com a minha irmã, que a minha irmã trabalha com papelaria personalizada, também trabalha com festas, e a gente resolveu montar uma sociedade e realizar o meu sonho de montar a minha escola, né, em parceria com a minha irmã. E aí a gente montou essa escola em Porto Alegre, né? Isso foi em novembro de 2019. E em março de 2020 veio a pandemia. Daí foi bem rápido. Rápido, muito rápido. Tu já estava dando curso há bastante tempo, mas na tua escola mesmo foi muito rápido. Foi muito rápido. Só que quando eu abri a minha escola, né? ela já abriu bombando, né? Ela já abriu bombando. Porque tu já todos os alunos. Eu já tinha muitos alunos, então todo mundo estava naquela expectativa de eu abrir a escola, né? Então, eu já cheguei chegando, né, na escola. E foi bem legal que eu abri ela junto de uma loja de doces. Então, ela era ao lado de uma loja de doces. Então, era um casamento perfeito ali, sabe? Então, uma coisa puxava a outra, era bem bacana. Tinha tudo para dar certo, assim. Mas aí a pandemia veio e a gente ainda conseguiu, assim, né... O locador era bem bacana. Conseguiu um prazo, assim, para pagar? Conseguimos travar tudo por 6 meses. Mas é que durou muito tempo, né? Exatamente. A gente ficou, vai ser mais um mês, vai ser mais um mês, até que chegou um ponto que a gente disse, não, eu não vou mais te atrapalhar e nem ficar nessa ansiedade, né? Vamos encerrar por aqui. E aí foi que a gente teve que realmente desfazer cancelar o sonho. E foi muito frustrante, provavelmente, foi uma coisa totalmente inesperada, né? Foi Imagina, muito frustrante. Né? Só não foi pior porque nós não saímos com dívidas, né? Com dívidas absurdas, que bom, né? assim. Não, graças a Deus. Né? Porque quando a gente já começou com tudo alinhadinho, tudo pago, tudo certinho, sabe? Porque se a gente tivesse começado devendo, esperando faturar depois. Daí ia ser muito frustrante. Muito frustrante. Mas foi um sonho que foi por água abaixo. Né? Mas estava todo mundo no mesmo barco, né? Sim, todo mundo. Estava todo mundo no mesmo barco, então não dava para... Não era uma questão tua, né? Eu falhei, né? Não, era uma coisa assim, além da tua vontade, assim, né? Então... Eu acho que isso foi uma coisa, né, que aconteceu muito na pandemia, foi isso, né? Que acho que estava todo mundo numa situação tão horrível, assim, que pra gente olhar só pro umbigo da gente era muito egoísmo, né? E teve um sentimento, assim, de comunidade, assim, exatamente. Né? Exatamente. Que depois meio que se perdeu, né? Depois que voltou tudo meio que ao normal, se perdeu, né? Mas aquele período ali tava todo mundo mais sensível, né? À dor do outro, né? Exatamente. E aí, daí tu ficou esse período durante a pandemia, então daí tu parou? Ou tu ficou daí trabalhando em casa? Aí eu fiquei trabalhando em casa. Aí foi que veio a necessidade de continuar conectado com as minhas alunas, né? Sim. Porque eu tinha um grupo de WhatsApp das minhas alunas, né? Todas as alunas que faziam o curso, eu tinha grupos de WhatsApp com elas. E aí, continuei em contato com elas, querendo saber como é que elas estavam, né? E aquela coisa toda. E aí veio a vontade de fazer lives. Aí eu todo mundo começou a fazer live, né?
Sim, eram muitas lives. E eu nunca tinha feito live. Nunca. Todo mundo fazia live, As né? primeiras bombaram, né? Ah, tu vai ter live de tal cantor, né? Em tal horário. Daí todo mundo se organizava todo mundo fazia ver. live. O pessoal da confeitaria, a maioria fazia live. Ah, é? Eu não. Eu era um zero à esquerda. Nem sabia como fazer. Internet. Não sabia nem como fazer, né? Mas como a gente tem uma filha jovem, né? Jovem. A gente aproveita. Sim. E aí eu disse... E aí, vamos encarar? Ela disse, vamos. Então tá. E aí a gente começou a fazer lives não era nem no Instagram, era no Facebook, né? No Facebook. No Facebook. E aí a gente começou a fazer as lives no Facebook, e aí foi indo, foi bombando as nossas lives, o pessoal foi gostando. E aí elas começaram a pedir, por que tu não faz curso online? Tu não tem curso online, tu não tem curso online? Eu disse, não tem curso online, nem tem como... Hoje, não tem como a gente programar um curso online, né? No meio da pandemia, não tinha como organizar isso, né? Que eu tenho que ver pessoas, né? Exatamente. Aí eu vi que algumas pessoas estavam fazendo os cursos bem amadores mesmo, assim, no Facebook. E aí foi que a gente fez. Aí tu fez na tua própria cozinha em casa. Eu fiz na minha própria cozinha em casa. E daí a gente fez 4 ou 5 cursos online. Daí a gente fez em formas de live dentro do Facebook e a gente foi aprendendo a organizar. O primeiro ficou uma bagunça, aí depois os outros a gente conseguiu ir organizando ali os cursos dentro do Facebook e foi muito legal, assim. A gente vendeu bastante curso, assim, desse jeito. Na hora já deu certo também. Já deu certo. Já deu super certo. E foi aí que tu começou no mundo digital. Foi aí que eu comecei no mundo digital. E como é que tu fez para te especializar nesse mundo, assim? Porque eu vejo que o teu perfil, ele é bem pensado, assim, né? Não é qualquer coisa. Mas não é só eu, né? Tem uma equipe por trás. Tem uma equipe por trás. A equipe chamada Marina? Tem uma equipe chamada Marina, né? Tem um pessoal hoje que me ajuda no meu curso online, né? Que eu tenho. Hoje eu tenho um curso online bem organizado, né? Tem a CA Cursos que tu vende na Hotmart, né? Que eu vendo na Hotmart. A CA Cursos me ajudou muito a organizar o meu perfil, né? A botar ele mais profissional também. E isso também te ajudaram com isso também? Me ajudaram com isso também, né? A deixar o meu perfil profissional, né? Então, a gente não caminha sozinho nessas áreas, né? E a gente tem que estudar essa outra parte também, né? O que eu sempre digo, assim, que às vezes tem alunas minhas que falam assim, mas eu posto e não vendo, eu não consigo entender. Mas é que a gente não pode só estudar receita de bolo, né? A gente tem que estudar outras coisas também, a gente tem que estudar tudo, né? Tem que estudar marketing, a gente tem que estudar a parte digital, a gente tem que estudar tudo. E pedir ajuda quando a gente não pode, né? Sim, tem que ver como é que funciona, né? Se não tá dando certo, tem alguma coisa errada, exatamente, né? Exatamente, tem que pedir. E tu é bem aberta para aprender tudo, né? Por isso que as coisas vão dando certo, né? Eu vou aprendendo. Antes a Marina que fazia meus videozinhos, as minhas coisas, hoje eu já aprendi a fazer, já faço sozinha, já tô me virando. E a tua escola aqui, como é que começou? Aqui em Cachoeirinha? Então, a minha escola aqui começou depois que passou a pandemia, né? Depois que a gente Aí ficou dando os cursos online na tua casa. Exatamente, comecei a fazer os cursos online e depois, aos poucos, quando deu aquela aliviadinha, assim, na pandemia, eu comecei a receber algumas pessoas na minha casa. Não era a minha escola ainda, dentro da minha casa. Comecei a receber na minha cozinha, né? Para as pessoas que queriam vir. Então, vamos vir de máscara, enfim, comecei a dar cursos particulares para algumas pessoas, né? E aí as pessoas começaram a vir. Aí, aos poucos, começou a vir um, começou a vir dois, começou a vir... Opa, então vamos ter que, né, pensar em outras coisas. Há muito tempo eu já tinha pensado em transformar a minha cozinha, que a minha cozinha é bem grande, né? Minha cozinha e sala de jantar, numa escola. Mas eu tinha essa resistência de captar esses alunos, que a maioria já era de Porto Alegre, de trazer para cá. Né? Então, eu tinha essa resistência de fazer isso. Você achou que poderia não dar certo? Achando que não poderia dar certo. Né? E aí, quando essa minha amiga, de novo, a Tati Schroeder, eu digo que ela é minha anja. De novo, ela veio para dar um curso. Né? Isso foi naquela tréguazinha da pandemia, sabe? Que depois veio uma outra onda ali. Que a gente começou a liberar alguma coisa, depois teve que prender. Ela veio dar uma aula, onde era o meu espaço, que daí essa loja ficou com esse espaço, né? Que é lá de Porto Alegre. Que era onde tu dava seus cursos. Onde eu dava meus cursos, essa loja que estava do lado ficou com esse espaço. E aí ela abriu para ela dar essa aula, né? E depois já teve que fechar de novo. E hoje em dia o espaço lá funciona? Tá funcionando mais ou menos, mas tá funcionando. E aí ela veio dar uma aula aqui, ela se hospedou na minha casa, e aí o marido dela pegou uma trena e começou a medir.
por que tu não dá aula aqui? Como que tu não dá aula aqui? Eu já dei aula em locais muito menores, como que tu não dá aula aqui? E eles me incentivaram muito, né? E a partir dessa visita deles, assim, aí a minha cabeça... Tu sentiu confiante? Não, pode ser confiante. que pode dar certo. Esse vai dar certo. Aí eu comecei a medir, aí de novo eu peguei as mesmas mesinhas que eu tinha lá na outra escola, eu comecei a medir que eu já tinha vendido todas, né? Todas. Peguei as medidas que eu tinha do marceneiro e eu comecei a medir tudo. Para fazer novas. Para fazer novas e pedir para ele de novo. Eu quero todas as mesinhas de novo. Menos quantidade, né? Porque o espaço era bem menor. Sim. E mandei fazer tudo de novo. E aí fluiu de novo. E a aceitação foi super boa, de novo. E aí, hoje tu consegue atender quantos alunos de uma vez só na tua casa? Hoje eu consigo atender 10 alunos. É bastante, gente. É bastante. Uhum. Mais ou menos o mesmo número que tu atendia antes, né? Na escola. Não, antes lá eu consegui atender 30 pessoas, né? Ah, eram 30. Eram 30. Que no teu primeiro tu liberou para 10, né? Então, né? Aquele primeiro curso que eu dei era 10 pessoas, era porque aquele teste. espaço comportava 10 pessoas. Uhum. Aquele espaço do Espaço Gourmet Bouville comportava 15 pessoas. Uhum. E eu dava conta de 10 alunos. Eu dava conta de 10 alunos. E hoje tu atende 10 pessoas, pode hoje atender eu atendo até 10 pessoas. Eu mudei o meu método de dar aula também, né? Porque antes a minha aula ela era só aula show, eu não tinha aula prática, né? Então era só eu fazendo e demonstrando o que eu fazia. Hoje a minha aula ela é prática, né? Então ela é metade demonstrativa e a outra metade ela é prática. Todo mundo coloca a mão na massa e faz junto. Coloca a mão na massa e decora os bolos e faz junto, né? Uhum. E é um curso de quanto tempo? É um dia inteiro. Um dia inteiro. São cursos livres, né, que a gente chama. Então, não é uma formação inteira de confeitaria. São vários cursos livres. Então, os alunos vão... Hoje eu quero fazer o Formação de Boleiras. Eles vão lá, vão fazer o curso Formação de Boleiras, que eles vão aprender a fazer massa, recheios, a montagem do bolo, a decoração do bolo, estruturar o bolo, enfim, e depois a decoração. Depois eles querem se especializar no curso de espátulas e bicos. Então, esse curso a gente não aprende a fazer bolo. É só aula prática, 100% prática, só decoração, né? Depois tem um curso que é festival de recheios. A gente não aprende a fazer bolo, não aprende a fazer decoração. Só os recheios. São só recheio, muitos recheios de bolos, né? Então, depende da proposta. E tu dá quantos tipos de curso? São esses 3? Não, tenho agora em janeiro, né? Depende do período, eu vou montando. Aí tu divulga no teu Instagram. Isso. Agora em janeiro a gente vai ter o Formação de Boleiros, que todo mês tem, porque a procura é muito grande. Esse é o curso mais forte, né, que eu tenho, que é o Formação de Boleiras. Depois tem o Espátulas e Bicos, que é o complemento dele, que tem que ter todos os meses, né? O Festival de Quiches, que eu faço a cada 2, 3 meses. Eu faço esse Festival de Quiches, que também tem uma procura grande. E a gente já vai começar agora em janeiro com cursos de Páscoa, né? Daí vai ser um curso de ovos de colher, que é o momento de preparar para a Páscoa é agora, né? Tem que fazer os cursos agora para já ir treinando para né? poder vender em abril. Fazer as fotos, fazer o portfólio, aprender a fazer tem a precificação. Tudo isso, né? Exatamente, para chegar lá na época da produção tu já está E tu ensina a precificação também? Ensino tudo. Tudo. Tem isso é legal, né? E eu tenho hoje eu tenho o curso online, que é o Formação de Boleiras, né? Que daí no curso Formação de Boleiras ele é bem explicadinho, né? Daí ele tem mais de... Ai, agora eu me esqueci quantas videoaulas tem em Formação de Boleiras, Marina? Tem... 31. Hã? Mais de 31. Né? Acho que é mais de 40 videoaulas. O curso Formação de Boleiras. Formação de Boleiras dele é online. Online. Daí ele tem aula de precificação, tem noções de fotografia, né? Mas são noções de fotografia, assim, não é noção de fotografia com fotógrafo. Sou eu tirando foto do meu celular, explicando iluminação, explicando como posicionar, fazendo um fundo fotográfico, sabe? Sem fazer aquela bagunça atrás. Sim. Né? Toda a prática que eu fui tendo, assim, né? E tudo que é possível a pessoa fazer na casa dela ali. Tudo que é possível a pessoa fazer na casa dela. Que legal. Para fazer. Já sai pronta com uma profissão nova. Já né? sai prontinho, bem legal. E a precificação também, ela é bem simplificada, assim, porque eu tenho muitas alunas mais velhas, né, mais maduras, e que não sabem trabalhar com uma planilha de Excel, como eu não sei e não gosto, né? Então, é no papel.
quem sabe trabalhar com Excel vai poder transferir para Excel aquela minha planilha. Sim. Então, vai agradar todo mundo, entendeu? Tu vai poder fazer na mão ali a tua planilha de custos, tua precificação, e depois, quem sabe trabalhar... É mais fácil tu reverter o papel para o computador que o computador para o papel, né? E o teu público, ele é mais de pessoas de mais idade ou não? É bem variado. É variado. É bem variado. É porque eu vejo bastante jovens hoje indo para esse mundo dos doces, né? Sim. Tem bastante As gente aulas, nas redes sociais. Os cursos de gastronomia tem muita procura, né? Está crescendo muito. E, na verdade, na pandemia, cresceu muito a procura, né? Por cursos de culinária. Porque as pessoas acabaram saindo dos seus empregos, às vezes, né? Perderam, né? Então foram achar uma renda extra, né? Exatamente. As pessoas se descobriram, não só a renda extra, como uma paixão mesmo, né? Então, tu vê que a confeitaria entrou para mim como um hobby, né, como uma paixão ali, um hobby, um divertimento. Daqui a pouco ela passou a ser uma renda extra para daqui a pouco ser uma renda principal, né? Então eu transitei nos 3 mundos ali, né? E tem pessoas que transitam nos 3 mundos, tem pessoas que talvez fiquem só num, ficam só no que a gente estava hobby. falando sobre isso antes, né? Que às vezes acham que precisa transitar, às vezes não, às né? vezes pode não. ser só um hobby, Às ou pode ser que ela se torne de fato. Eu tenho muitas senhoras que buscam lá só para fazer para os netos, para buscar para fazer para a família, ou porque realmente não tem mais nada para fazer, sabe? Quer aprender alguma coisa. Vou aprender a fazer. Tem outras que não, que realmente é para aperfeiçoar mesmo o que já sabem, o que estão para fazer. Eu tenho muitas meninas de cursos do Senac, tem muitas meninas de curso da PUC, de universidade, que vêm fazer os cursos, né? Porque nesses cursos de formação, eles dão tudo e não focam e não dão não aprofundam em nada. Mas é um curso de quê? De culinária que eles fazem? Não. De confeitaria mesmo? De gastronomia. Nos cursos de gastronomia. Então, eles abrangem tudo, mas não se aprofundam em nada, porque são muitos cursos, né? Sim, muita coisa. E, às vezes, as pessoas chegam na parte da confeitaria e se apaixonam pela confeitaria e não conseguiram se aprofundar ali na confeitaria. Então, quem se apaixona muito pela confeitaria, tem muitos que de universidade que procuram o meu curso, que é justamente para se aprofundar na confeitaria, porque não tem aquela... não conseguiram se aprofundar ali no Sim, porque é muito geral, assim, né? Para te conhecer tudo e ver o que tu gosta de fato, Exatamente, né? É bem legal, porque daí complementa, inclusive, os cursos de universidade. Eu fico bem feliz com isso, assim, quando eu recebo, assim. Sim, porque a pessoa está estudando, né? E recebo um feedback muito bacana delas, assim, de dizer, eu tava... isso eu não aprendi em tantos anos de curso, não aprendi isso, assim, legal, né? É bem bacana. Não desmerecendo, né? Mas é pelo fato de realmente não conseguir se aprofundar. Né? Porque é um curso generalista, assim, imagino eu, né? Porque realmente é muito amplo, né? Exatamente. E hoje tu tem, então, onde tu divulga os cursos? É no Instagram que tu divulga quando tem aulas novas, turmas novas? Exatamente, no Instagram e Facebook, né? Eu tenho a minha página no Instagram e no Facebook. Onde tu tem mais acesso, no Face ou no Instagram? Sabe que fazendo o pessoal do CA Cursos fazendo essa métrica para mim, eles viram que eu tenho muita audiência também no Facebook. Também no Facebook. Que eu não tinha. Não é todo mundo que tem, né? Hoje as pessoas têm mais... A gente foca muito no Instagram, né? Tem mais audiência no Instagram. Eu foco muito no Instagram. Mas como eu linko os dois, né? Eu coloco E eu acho que talvez se tu tem um público que é um pouco mais de idade, talvez esteja mais no Facebook, né? Exatamente. Como o meu público é muito mesclado, ele não é homogêneo, então eu tenho de repente tu pega a galera mais jovem no Instagram e o pessoal mais velho. Mas ainda o Instagram é maior. É maior. O Instagram é maior. O Instagram é maior, porque eu vejo... Por que eu sei que o Instagram é maior? Porque eu vejo que quando eu publico o story, ele tem um retorno bem maior. Os meus stories têm um retorno muito maior do que o feed. E o story é de público mais jovem, né? Sim, com certeza. Né? Então, nesse sentido é que eu tu vai conseguindo ter uma base ali de como que é o teu público. Exatamente. A gente estava falando antes como que era, né? Antes de divulgar as coisas sem internet, né? Como é que tu faria, né? Hoje, né? Assim, né? É muito... É tudo a rede social, né? É no boca a boca, Sabe uma coisa que me abria muitas portas? Eram os próprios clientes dentro de casas de festas. Isso me abriu muitas portas. E uma coisa que era muito importante, hoje ainda é importante, né? Mas se fez menos importante são os cartões de visita, mas hoje ainda é muito importante.
né? Eu nunca deixei nada sair da minha casa, né? Isso eu aprendi com a minha irmã, que trabalha com arte visual, né? Então, assim, nunca deixar sair nada do meu ateliê sem um cartão. Sem um cartão, ou sem um adesivo, sem alguma coisa assim. Então, eu sempre fiz isso. Então, quem provava as coisas na minha festa, na festa do outro, já saía de lá com recomendação, entendeu? Então, já acontecia isso. Eu sempre fiz muita questão de entregar as minhas coisas. Então, eu sempre dava um jeito, mesmo eu muito atarefada, eu dava um jeito de eu mesma entregar ou meu marido entregar. Então, a gente já fazia esse contato com os donos da festa, sabe? Então, a gente já fazia essa venda presencial. Exatamente. E aí, eles, que legal, eu estava precisando, né, de uma pessoa assim. Daí, já fazia esse contato. Daí, eles mesmos já indicavam quando precisava. Sim. Já fiz parcerias fixas também, né, com o pessoal, assim, de casas de festa. Fiz por bons anos, assim, parceria fixa, onde eles só me indicavam, né. Era bem bacana também. E qual era o retorno deles e te indicando? Parceria. Eu indicava mesmo. eles só para terem já uma pessoa de confiança que ia saber para não ter incomodação, entendeu? Para não ter incomodação. Exatamente. Sim. Porque normalmente o que acontece, os pais, né, era festa infantil, por isso que eu falo os pais, né? Sim. Eles chegavam, as pessoas querem que tu resolva os problemas deles, né, nas festas. Então, é muita coisa, né, é muita coisa para resolver. Então, se tu chega e tu já tem toda uma equipe, né? Eu vou te indicar o salgadinho, eu vou te indicar o docinho, eu vou te indicar aqui. Nossa, é muito legal, né? Sim, uma praticidade, né? É muito legal. Isso é uma coisa bacana que tem no meu curso online também, que eu passo para as minhas alunas. Eu tenho um programa Monte Sua Festa, sabe? Que eu passo para elas passarem para os clientes delas, assim. Que é assim, quantos docinhos por festa, quantos salgadinhos por festa, isso é tão difícil saber, né? Quanto de bebida alcoólica, quanto de refrigerante, quanto de água, quanto de... É minha função? Não é. Mas quantos clientes vêm me perguntar isso? Eu sempre pergunto. Não é? Quantos salgadinhos eu preciso para tantas pessoas? Exatamente, eu nunca trabalhei com salgado, mas muitos clientes dos doces vinham me perguntar, Lizy, quantos salgados tu acha que eu encomendo para minha festa? Então, foram pesquisas que eu fui fazendo, e eu fui deixando, eu fui botando, e eu fiz um negócio, um cartazinho ali, um folderzinho para mandar ali para os meus clientes, né? Ajudando a montar a sua festa. E ali eu mandava, eu vou te mandar isso aqui que eu acho que vai te ajudar bastante. Que legal. Sabe? Nossa, eu ganhava o cliente com aquilo ali, sabe? E isso eu mando no meu curso online, como bônus, sabe? Para os meus alunos também. Essas pequenas coisas fazem diferença, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque é um carinho, né? Ela só ela pensou, né? Em me dizer o que eu preciso, eu nem pedi, né? Exatamente. Ela me passou. Porque esses diferenciais, assim, é o que eu sempre digo para os meus alunos, assim, ó. Fazer os doces com qualidade, ter um sabor, ter qualidade, boa apresentação, isso não é diferencial. Isso é o mínimo. Obrigação, né? Então, não adianta tu querer te diferenciar do teu concorrente com isso. Não, isso é obrigação. Isso é obrigação. Então, o teu diferencial vão ser esses mimos para o teu cliente, sabe? Então, são esses detalhes. É o saber se comunicar, é o saber receber, é o ter empatia quando um cliente tem uma dificuldade, né? Eu já recebi clientes, por exemplo, um cliente que teve que desfazer toda a festa porque o neném internou. Naquela época eu trabalhava só com festa infantil, o neném internou 2 dias antes. E eu estava com a festa pronta, porque o doce personalizado com pasta americana tu produz durante a semana, né? Não tem como produzir um dia antes, é muito detalhe. Eu estava com a festa pronta, né? Eu poderia me incomodar, uma festa cara. E o que tu fez? Eu desfiz tudo. Eu disse para ela, não tem problema nenhum. Lizy, mas... eu disse, não, deixa. Imagina, teu filho internou. O que eu vou fazer, sabe? Daí tu arcou com todo o custo. Arquei com todo o custo, né? Claro que daí os docinhos eu tentei vender, fiz alguma coisa, sabe? Não perdeu tudo. Né? Não perdi tudo, mas eu perdi muita coisa ali. Mas eu não perdi aquela cliente. E depois ela fez um depoimento. Sim, aí depois ela fez a festa em outra data e me complicou horrores fazer a festa dela, porque daí a minha agenda estava horrível, mas eu tive que fazer a festa dela, porque daí ela teve que agendar fotógrafo,
salão. Tudo de novo. Todo mundo teve que se organizar por ela, entendeu? Então, todo mundo teve que fazer seu corre ali para atender ela. A criança tem disso também, né? De não conseguir fazer a festa no dia certo. Qualquer um, né? Um debutante, um casamento. Qualquer um, mas criança é mais fácil de ficar doente, né? E eu poderia ter batido o pé e dizer, não, mas pelo menos 50% vai me pagar, ou não sei o que. Não, né? Ela fez uma declaração enorme no Instagram depois para mim, sabe? Então, assim, poxa... sabe? São essas coisas que a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que entender o cliente também. Sim. Né? Eu tenho uma frase que eu uso para a vida, assim, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Né? São esses... esse exemplo aí foi bem... Porque eu acho que eu pensaria em 50%, só me botando aqui no teu lugar. Eu trabalho num banco, né? Mas tu vai arcar com tudo. Mas, sabe... Não, mas com certeza, né? Isso é o teu diferencial, nem todo mundo pensaria, né? Eu sou muito mole. Eu sei que sou muito mole. Nem todo mundo pensaria, né? E ela até se propôs, né? Eu disse, não, mas eu dou o meu jeito aqui. A gente faz alguma coisa, né? Então, eram só os doces personalizados. Na verdade, eu não estava fazendo os doces que as pessoas iam... Sim, né, não era tudo. Não, mas eu entendi, tu quis mostrar como é que é o teu perfil, como é que tu trabalha com a... Né? Isso faz diferença, com certeza, né? Faz muita diferença. Você marcou a vida dela, deve lembrar de ti até hoje, provavelmente. Com certeza. Né? Aquela vez, né, que meu filho ficou doente. Com certeza. Né? E então, a tua escola hoje fica aqui em Cachoeirinha, né? Que a gente estava falando, né? Fica aqui em Cachoeirinha, no bairro Vale do Sol, bem pertinho do shopping aqui de Cachoeirinha. Ah, sim, Então, bem localizada. Bem localizado, um bairro bem tranquilo, uma rua bem tranquila, que é uma rua transversal, então é uma rua que não tem muito acesso, não tem muito movimento, fácil de estacionar. Assim, fácil de estacionar, né? Isso é importante também. Bem né? bacana. É a minha família que trabalha comigo, isso é muito legal, isso é uma coisa que também era um preconceito que eu tinha de trazer as pessoas para dentro da minha casa junto com a minha família. Se as pessoas não por mim, não que eu me incomodasse com isso, se as pessoas não iam se incomodar da minha família estar presente, né, junto. E não, achar que não era uma coisa muito profissional. Que não era uma coisa profissional. E não, fez um diferencial enorme isso. Isso trouxe um diferencial. Que as pessoas adoram de ser recebidas pela minha família, né? O meu marido me ajuda a receber as pessoas, a minha filha está sempre comigo me ajudando. Esses dias foi muito engraçado. Como mudar o olhar para as coisas, como faz diferença, né? Assim, né? Muito. Porque tu achando que era uma coisa ruim, se tu inverte e coloca isso como um diferencial do teu negócio, né? Que coisa isso, exatamente. Né? Isso é legal, e esses dias o meu marido estava, porque a minha filha faz faculdade de manhã, então de manhã ele fica comigo, na parte da tarde, quando ela chega da faculdade, ela assume daí, então, para ficar comigo. E aí, era um curso de bicos de confeitar, né? E elas desafiaram ele a fazer um trabalho de bico. E ele foi lá e fez em casa resolveu... eu só quero ver se tu sabe fazer mesmo. E ele foi lá ele e conseguiu fez. Sim, vendo tu fazer direto, né? E foi, mas nem eu sabia que ele ia fazer, né? E mesmo que não soubesse fazer, foi muito legal, assim, porque colocaram ele também para trabalhar, e ele entrou na brincadeira também, sabe? Que legal. Então, aquela coisa da família, assim, e sempre que elas saem, elas agradecem muito essa coisa de eu ter aberto as minhas portas, né, as portas da minha casa para elas estarem ali, agradecem pela nossa família estar recebendo elas, por ser um ambiente mais descontraído, né, e tudo. Sim. É muito legal. Que legal mesmo. Então, se alguém tiver interesse, então vai fazer curso sobre qualquer coisa de confeitaria, né? Tudo, exatamente. Né? Sobre confeitaria. A Lisiane dá cursos, né? Ela divulga lá no Instagram dela ou no Facebook. Se tu tem interesse em aprender sobre essa técnica, se tu já trabalha com isso e quer se aperfeiçoar também. Né, Lisiane? Então, dá para te dar uma olhadinha lá no perfil dela, que é... Como é que é o teu Instagram? É chefe.Lisiane Bittencourt, com 2 T's, né? Isso. E eu também loco meu espaço para outros professores para dar aula também. Eu tinha mencionado isso. Eu trago professores também. A Tati Fabulosa também veio para dar aula ali também, já veio dar aula, né? Então, eu loco meu espaço também para dar aula, loco espaço para gravação de cursos também, se as pessoas quiserem gravar cursos ou fazer algumas lives, algumas coisas também podem. E lá tu já tem a câmera para filmar tudo? Tem tudo pronto. Tudo pronto. Então, se alguém quiser filmar um curso de gastronomia, né, de confeitaria, né, a Lise tem espaço lá também para isso, exatamente. Né? E tudo pelas suas redes sociais, né, para o pessoal entrar em contato contigo. Exatamente. Tem meu WhatsApp também, que é 519-8438-0374. Então, tá.
Então, qualquer coisa, falem com a Lise, né, para aprender tudo sobre esse mundo lindo aí da arte da confeitaria. Te agradeço ter estado aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Então, muito obrigada. Até mais. Todo sábado tem um episódio novo, né? Sábado às 14 horas. E sempre alguém aqui de Cachoeirinha, tá? Até mais. Tchau.